Olá, alunos e alunas do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Estou aqui hoje com o meu amigo Efraim, que é o intérprete de línguas e sinais, e hoje nós estamos iniciando ou continuando, porque na língua portuguesa estamos sempre continuando, não é, o aprendizado. Só que o nosso conteúdo de hoje é processo de formação de palavras. Vocês lembram que eu falei com vocês nas outras aulas que a morfossintaxe, ela estuda, não é, a estrutura da palavra e o sentido da palavra. Nós vamos detalhar para vocês esses aspectos na aula de hoje. E está bem interessante. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, derivação, composição. Já ouviram falar? Então, toda palavra, ela se deriva de outra, não é? Palavra. E nesta derivação, tem uma parte que é fixa nesta palavra. Então, na língua portuguesa, quando começamos a estudar esse processo de formação de palavras, percebemos que as nossas palavras da língua portuguesa, elas se originaram do latim, do grego. Então, existe uma partezinha de cada palavra que é chamada de radical, a parte fixa, que tem outros elementos que se agrega a esta parte fixa. Então, na aula de hoje, eu vou detalhar com vocês esse processo, tá? Então, se vocês não ouviram falar ainda, eu acredito que sim. Nós vamos revisar novamente o que é semântica. Então, eu falei com vocês várias vezes que a semântica é aquela parte do estudo da gramática que está responsável para estudar os aspectos relacionados ao enunciado, à palavra, no que diz respeito ao seu sentido. E em uma outra aula, eu falei com vocês sobre uma palavra muito usada por nós, que é uma palavra multiuso, que é coisa. Não é? Esta palavra, muitas vezes usamos assim no dia a dia, não é? Usando nossa linguagem do cotidiano, dizemos assim: ei, pega essa coisa aí para mim, busca essa coisinha aí. Então, essa é uma palavra multiuso, que muitas vezes o sentido é qualquer objeto. Então, se está ali o álcool em gel, está ali o controle da televisão, você diz, pega essa coisa, ao invés de dizer o nome, pega o controle. Vocês entenderam? Então, a semântica é esta parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Já a morfologia, não é? O dicionário diz que é um substantivo feminino que estuda a forma, estuda a estrutura de um órgão ou um ser vivo. Então, a morfologia ela é responsável por esse processo de estudo, não é, da forma, como se deu a formação dessa palavra. Vocês lembram que no início, na introdução da aula, eu falei para vocês que, geralmente, os radicais das nossas palavras, não é? O radical, aquela palavra, aquela parte fixa da palavra que eu vou mostrar para vocês, elas se originaram do grego e do latim. E aí eu não vou me aprofundar nisso com vocês, porque vocês são sexto ano, mas ao longo das séries, esse conhecimento ele vai sendo fixado na mente de vocês, tá? Então, nós temos aqui esta parte aqui, não é? Que é da palavra morfologia. Morfo, que é a parte, não é? Que representa a forma, não é? E logia, estudo. Então, esta formação desta palavra, não é? Vem do grego ou do latim, tá? Então, nós temos aqui o resumo, não é? Que eu sempre falo e vou repetir para vocês. Vocês lembram que eu sempre digo que um conteúdo sobre qualquer coisa, e principalmente das nossas disciplinas, eles ficarão na nossa mente se, nesse processo de aprendizagem, cada um de nós se nós estivermos, não é?
bem atentos, posicionados, não é? Com esse desejo de aprender, de repetir, revisar, ler, reescrever, não é? Rever este conteúdo. Com certeza, eu não tenho dúvida, vai ser gerado sim um aprendizado. Então, morfologia é o estudo da forma e da estrutura. De que forma? A forma das palavras. E de que estrutura? A estrutura da palavra. Então, agora nós não vamos pensar em toda a estrutura da oração. Nós vamos só ver a estrutura da palavra, tá bom? Eu sei que nas aulas anteriores vocês já viram, né, outros conteúdos, só que nessa aula nós estaremos detalhando isso. Por quê? Nós seguimos um planejamento da Secretaria de Educação e este conteúdo veio agora. E aí nós vamos ver agora por que não. Quando estamos estudando morfologia, aprendemos a conhecer cada parte que compõe uma palavra. Vocês lembram daquela aula que eu falei sobre as classes de palavra, não é? Quem era, artigo, substantivo, saí detalhando para vocês. Hoje vocês estarão tendo esse contato com as partes que compõem a palavra. Para entender melhor como as palavras são transformadas, preste atenção na sequência de explicação. Está bem detalhado, tá? Então, observe a palavra alimento. Vocês já tomaram café da manhã? Então, o que tinha lá, o cuscuz e o café, é alimento, não é? Essa palavra, como todas as outras, é formada de partes menores. Vamos ver? Então, essas partes são chamadas de elementos, de morfemas, ou, unindo, elementos mórficos. Vamos ver quem são esses elementos. Esses elementos são o radical, que eu já apresentei para vocês, a vogal temática, tema, desinências, afixos, vogal ou consoante de ligação. Então, nós temos aqui, eu falei para vocês a palavra alimento. Vejam só. Aqui eu coloquei, não é, a raiz da palavra, que é alimento, e até o T. Esse é o radical dessas palavras. Então, com este radical, que é a palavra, a parte fixa, que está em todas as outras, que se deriva deste radical, não é? Como vimos aqui, nós temos a palavra alimentação, alimento, alimentar, alimentado, alimentador. Vocês percebem que em todas as palavras nós temos aqui o radical, a parte fixa? Então, é a partir desse radical que as outras palavras foram construídas ou constituídas. Ao comparar com as outras palavras semelhantes a ela, percebemos que todas têm uma parte que não altera. Esta parte é o radical, que eu já falei para vocês. Então, radical é esse morfema responsável pela significação da palavra. Voltando lá, para vocês perceberem, a palavra que eu apresentei para vocês foi alimento. E aí perguntei, vocês tomaram café, já comeram aquele cuscuz, tomaram aquele café? Café e cuscuz é alimento. Então, quando falamos assim, não é? Construímos uma frase com a palavra alimentação, você precisa se alimentar, você está usando uma palavra, não é? Alimentar, é um verbo, não é? Mas este verbo tem este radical aqui. Você tem que estar bem alimentado, não é? Nós vemos ali essa palavra alimentado. Tem o radical, que é a parte fixa,
E tem outros agregados que vimos antes, não é? Que tem a vogal temática. Nós temos outros agregados ali que eu vou mostrar para vocês. Na palavra alimentador não é diferente, mas todas têm essa parte que não altera, que é o radical. Então, o radical é a parte fixa que é responsável, né? A parte fixa da palavra, que é responsável pelo significado. Então, todas as outras palavras derivadas da palavra alimento, ela significa alimento. Eita, professora! Então, ela está relacionada a alimento, não é isso? Então, vamos observar agora a forma de escrever. Então, nós temos outro radical aqui, não é? Então, nós temos a palavra escola. E o radical da palavra escola é escola, até o L, não é? E a partir deste radical, nós temos outras palavras. E aí nós temos escolarizado, escolinha, escolar, não é? Outra aí, vocês podem criar a partir daí. Então, quando vamos escrever escolarizado, nós temos que usar esse radical. O radical está lá, escolinha está lá, escolar está lá, não é? O radical é a parte fixa que dá significado à palavra, não é? Então, tudo que se diz respeito à escola, não é? A partir da derivação da palavra escola, deste radical, não é? Nós sabemos que está direcionado à palavra escola. Feliz. Então, nós temos aqui, não é? A palavra, não é? O radical da palavra, não é? Feliz. Este radical aqui é uma palavra, feliz. Mas aí eu quero criar, não é? Eu falo assim, felizmente consegui chegar a tempo, não é? E aí eu usei algo a mais que o radical. Eu acrescentei algo a mais depois do radical. E aí eu digo assim, infelizmente eu não consegui chegar a tempo. Se eu falo assim, eu já acrescentei algo depois do radical e algo antes do radical. Será que esse algo, não é? Essa sílaba que está antes e depois, tem nome? Tem, dentro do processo de formação de palavra, tem sim nome. E nós vamos descobrir quem são eles, não é? Eles têm um nome e vocês vão saber o nome deles daqui a pouco. Então, nós temos aqui a palavra pedra, que é uma palavra, não é? Quando estamos estudando lá os substantivos, não é? Derivados. E aí, pedra é uma palavra primitiva, que é a primeira. E pedra tem um radical também. E eu usei ela para fazer essa ligação e trazer para vocês essa lembrança do substantivo lá, primitivos e derivados. Já que estamos revisando, não é, o nosso conteúdo o tempo todo, porque nesses 2 anos, 2020 e 2021, enfrentamos todo esse processo, não é? Estão sendo anos pandêmicos e a nossa aprendizagem ela está, não é, sendo construída. Nós não paramos, né, e nem vamos parar. E aí, vale a pena revisar este conteúdo. Então, nós estamos aqui com o radical da palavra pedra, que é uma palavra primitiva, um substantivo primitivo. E aí, a partir da palavra pedra, foram criadas outras palavras. E aí, quem é esse radical? É este aqui, até o R, não é? Pedra, né? Até o R. E aí, a partir deste radical, foi criada a palavra pedreiro, pedraria, pedregulho, não é? E tem outras que podemos criar, não é? Então, vamos seguindo. Lembrando, a parte comum é o radical de cada palavra. Então, vocês percebem que
aqui nós temos uma parte comum em todas as três palavras, não é? Pedra, pedreiro, olha, até aqui, até o R é a parte comum, não é? Que é o radical desta palavra. Como vocês percebem, o radical sozinho não constrói uma palavra, a não ser a palavra feliz, não é? Que vimos antes. Mas é necessário outros elementos para formar uma palavra. Vamos conhecer a vogal temática. O que é vogal temática? A vogal temática é aquela que se junta ao radical. Na palavra, nós vamos ver agora. Algumas palavras não têm vogal temática, como a palavra café. Nós não temos aqui uma vogal temática. Mas vocês vão ver que em outra palavra tem vogal temática. A vogal temática pode ser verbal ou nominal. Vogal temática nominal, nós temos aqui o exemplo, na palavra poeta. Então, nós temos aqui o A, não é? O radical da palavra poeta é poete, não é? Até o T. E o A, quando chega, é colocado aqui para formar a palavra poeta, ela é chamada de vogal temática. Lembram lá que aprendemos nos anos iniciais que as palavras elas são constituídas de vogais e consoantes, não é verdade? Então, quando estamos avançando nesse conhecimento e estamos estudando o processo de formação de palavras, percebemos que aqui o A, na palavra poeta, tem o nome de vogal temática. A vogal temática verbal permite a ligação entre o verbo e as desinências verbais. Temos aqui a palavra envolver. E aí nós temos aqui uma vogal temática acompanhada, não é, ali de um R, não é? Por isso que ela é verbal, não é? E aí nós temos aqui envolver. Então, até aqui é o radical. E aí o E e R é uma vogal temática, não é verbal. Até agora estudamos conceito de radical e vogal temática. Vamos avançar? Então, o tema é o radical mais a vogal temática, tá? O tema é o radical mais a vogal temática. Agora eu vou apresentar para vocês afixos, que é justamente aquela parte que fica antes do radical e depois do radical. Sabe como é o nome deles? É prefixo e sufixo. Não é? São dois irmãos que estão antes e depois do radical. Vamos observar o exemplo? Então, nós temos aqui a palavra aparecer. E aí, nós temos aqui o radical, que é até o C, não é? Parece. É sem I, não é? Só. Então, nós temos o A, que é o prefixo, e nós temos o ER, que é o sufixo. Vocês estão vendo, percebendo que nós temos o radical. Então, a partir deste radical, podemos criar outras palavras, como apareceu, aparecida, aparecido, não é? Então, podemos criar outras palavras usando tanto este prefixo, não é? E mudando o sufixo, que vem outros sufixos, não é? Mas o radical é a parte fixa da palavra, não é? Ela não muda, tá? E ela sozinha também não se constitui uma palavra, a não ser a palavra feliz, que vimos, não é? Que eu apresentei para vocês aqui. Então, parecida. Olha, vocês percebem que o A, não é, desta palavra lá da aparecer, não é, aparecida, não tem. E aí nós temos apenas o radical e o sufixo ida, não é? Então, nós temos aqui o radical mais o sufixo.
Agora vamos conhecer a vogal e consoante de ligação, que é chamada de infixo. Une dois fonemas para... Fonemas não, minha gente, morfemas. Por isso que é muito importante ler, reler, escrever e reescrever. Nunca se sinta constrangido quando você sentir a necessidade de fazer isso, tá? Então, ler, reler, escrever, reescrever, lhe torna mais seguro, não é? E conhecedor do conteúdo, tá bom? Então, une dois morfemas para formar uma pronúncia agradável. Vamos ver? Nós temos aqui, lembra da palavra café, que eu falei para vocês que não tinha vogal temática? Olha uma palavra aí, derivada da palavra café. Nós temos cafeteira, e aí nós temos aqui um T, que é uma consoante de ligação, que está fazendo esse papel. Isso na palavra cafeteira, que é derivada de café. Já na palavra mortífero, que é uma palavra derivada da palavra morte, nós temos aqui uma vogal. Então, nós temos vogal e consoante fazendo esse papel, né, de ligação entre a palavra e o sufixo. Vamos praticar o que aprendemos? Identifique nas palavras o radical, prefixo e sufixo das palavras. Então, quando chegamos aqui, nós vamos lembrar essa palavra pedraria. Lembra aí. Lembra que eu falei que estamos revisando o conteúdo e que a palavra pedraria, ela é derivada da palavra pedra. Qual é o radical da palavra pedra? É até o R, não é pedre. E aí, aria é o sufixo, não é? Então, a partir da palavra pedra, que é um substantivo primitivo, foram derivadas as palavras pedreiro, pedraria, pedregulhos e outras palavras que podem existir a partir deste radical. Na palavra feliz, não é? A partir do radical feliz, nós temos a palavra infelizmente, onde conhecemos também que o que vem antes do radical é chamado de prefixo e o que vem depois do radical é chamado de sufixo. E aí, neste processo, nós temos um prefixo, um radical e um sufixo. E aí, nesta palavra, felizmente, nós só temos o radical e o sufixo, não é? Nós não temos prefixo. Então, nós temos felizmente, mas temos infelizmente, que é a composição de prefixo, radical e sufixo. E aí nós temos a palavra aparecida, onde nós vimos aqui a composição, não é? Quando eu mostrei para vocês o verbo aparecer. E aí nós temos um prefixo, nós temos o radical e nós temos ali a vogal temática verbal, que é o E, aparecer com o R, não é? Nós vimos também a palavra, eu dei para vocês a palavra aparecido, aparecida, não é? Vocês viram aparecer, são todas palavras derivadas deste radical aí. E nós temos ali infeliz, não é? Que é o radical feliz com um prefixo que é in, não é? Então, revisando, não é, este conteúdo, vocês percebem que durante todo esse processo de construção, né, de formação de palavras, nós temos muito a aprender. E aí nós estudamos hoje sobre vogal temática, nós vimos vogal e consoante de ligação, nós vimos o que é prefixo e sufixo, não é? E quem são eles? Esses dois que eu falei assim, são dois irmãos. São aquelas sílabas que vêm antes, prefixo que vem antes, e sufixo é aquela que vem depois do radical.
quando alguém, não é a mãe, a tia de vocês está grávida. Vocês lembram que ela faz pré-natal? Essa palavra pré-natal. Natal vem de natalício, né? Natalício na origem da palavra, no grego, é nascimento. Então, quando falamos assim, pré-natal é algo que faz antes do nascimento, não é verdade? Então, esta ligação, quando a mãe de vocês vai ao supermercado e compra batata, aí tem lá escrito assim, ó, na embalagem, pré-assada, não é? Ela já foi pré-frita, então ela já foi dada ali um pré-cozimento nela. Então, o prefixo é aquela partezinha que vem antes do radical. E o sufixo é aquela parte que vem depois do radical. Não esqueçam isso, tá? Ao longo da semana estaremos estudando e nos aprofundando neste conteúdo. Ele é gostoso de aprender, tá? Ele revisa todo aquele aprendizado que tivemos nos anos iniciais, já que vocês estão aí, deram um passo a mais. Agora vocês são 6º ano e representa anos finais. Que chique, hein? Vocês estão maravilhosos. Então, a nossa aula, ela está terminando, né? Por aqui, hoje, mas ela terá um outro momento onde daremos continuidade a este conteúdo. Então, eu aguardo vocês. Nós, como escola, temos preparado, não é, um conteúdo para atender às necessidades que vocês têm, mas não esqueçam, é muito importante vocês conversarem, revisarem com a professora de vocês. É ela que está diariamente, dia a dia, acompanhando vocês. Então, não deixem de fazer isso, tá? Assistam às aulas e também tenham esse relacionamento constante com a professora de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Até mais.